Olá! Hoje eu quero falar de Mindhunter, que é uma série em 2 temporadas disponível na Netflix sobre FBI. Poderia dizer policial, mas é bem específica do FBI. Então é sobre ela que eu falo aqui, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a Mindhunter. Mindhunter tem 2 temporadas disponíveis na Netflix. E por que eu tô frisando tanto isso? Porque é uma série super legal, eu achei bem interessante, uma pegada que eu não vi em nenhuma outra série, mas são só essas 2 temporadas, 19 episódios os disponíveis até então, porque ela foi cancelada ao final dessa 2ª temporada, principalmente devido aos custos dela. Pois é. Ela tem uma nota 8.6 no IMDb, que é uma nota alta, ela tá super bem cotada. Enfim, pelo jeito, a lucratividade dela, ou seja, o custo versus o que a Netflix ganhou com ela, não foi tão atrativo assim, apesar do David Fincher, que é um dos diretores de pelo menos 4 episódios, ele comenta que provavelmente possa ter filmes para dar uma encerrada na série. Então eu tô ressaltando isso aqui no começo, porque eu já tô quase terminando a série e eu li a respeito de que, enfim, não tem final. Vai ficar em aberto, você vai gostar, vai se interessar pela série e não vai ter exatamente um final que talvez aconteça num filme. Mindhunter é uma história sobre o FBI na década de 1970, quando eles decidem começar a investigar os padrões entre assassinos em série. Na época não existia nem o termo serial killer. Eles tinham esses assassinos violentos e um agente do FBI decide entrevistar um desses criminosos. E nessa entrevista ele percebe uma série de padrões, uma série de pistas de como ele pode detectar outros assassinos em série. O agente do FBI que tem essa ideia de entrevistar assassinos em série é o Holden Ford. Ele é vivido pelo Jonathan Groff, de Glee. Eu não conheci esse ator, eu não assisti Glee, mas ele me impressiona muito. Ele tem uma seriedade nessa interpretação que eu gosto muito. Então ele é o principal ator, é o principal personagem dessa história, porque ele tem essa ideia e essa entrevista é muito bem sucedida, de certa forma. E aí vai se agregando outras pessoas. Por exemplo, o Bill vai vir trabalhar com ele que é um agente do FBI muito mais experiente, no campo mesmo. Um é mais aquele cara mais acadêmico, mais teórico, não que ele seja acadêmico, o Holden, mas o Bill, ele é muito mais safo, né? Ele tem aquela experiência prática super importante. E outra pessoa que vai acabar entrando nessa história é a doutora Carr. Ela sim é uma teórica, ela sim é uma acadêmica no estudo dessas personalidades, nesses perfis de tanto narcisistas, de psicopatas. Então ela tem toda uma teoria, faz parte da tese dela e ela vai se juntar a esse grupo. Ela fica como uma consultora, né, a doutora Wendy Carr. E esses 3 vão exatamente entrevistar esses criminosos em série de verdade. Eles colocam esses 3 personagens para entrevistar de fato esses criminosos verdadeiros. Os 2 agentes do FBI e a doutora Wendy são baseados em pessoas reais, em 2 agentes do FBI que, de fato, na década de 1970, começaram a traçar esses perfis psicológicos com entrevistas com os reais assassinos em série. E a própria doutora Wendy também teve uma enfermeira com essa especialização em psicologia criminal que inspirou essa personagem. E as entrevistas que a gente vai vendo, porque eles vão entrevistar Ed Kemper,
vão entrevistar o Charlie Manson, pois é, e um monte de outros serial killers, que aqui eu não sei nem os nomes exatamente, mas que foram baseadas em entrevistas reais feitas por esses agentes. E as entrevistas, pelo menos eu vi um vídeo do Ed Kemper, que é uma das entrevistas que começa o filme com ele. Ele é o primeiro a ser entrevistado e é muito marcante. E, na verdade, a entrevista é uma transcrição, basicamente, da entrevista real que ele teve. Então, isso é muito impressionante, até porque o diálogo é uma série baseada em diálogos. É super interessante, é super rico. Aliás, para quem escreve como eu, essa série é necessária. Acredito que cada diretor dirija 2 episódios, com exceção do David Fincher, que dirigiu pelo menos uns 4 episódios. E aí você vai tendo a marca de cada um, porém num formato muito bem desenhado. Tem uma coerência, todos os episódios, fantástica. Tem uma pegada de câmera muito especial, que todos respeitam. É uma série muito bem feita. Ela é muito boa, essa série. E tem essa força nos diálogos que é absurda. É muito, muito interessante mesmo. E para quem não conhece o David Fincher, como eu mesma, eu não presto muita atenção em nomes assim, mas ele é diretor, por exemplo, de Garota Exemplar, do Curioso Caso de Benjamin Button, do Seven, Os 7 Pecados Capitais, Clube da Luta. Essa série tem alguns aspectos que são muito interessantes. Eu acho que a seleção dos atores foi magnífica, principalmente para os que fazem os serial killers. Eles são idênticos, algo assim que você vai ter bem fidedigno, você vai assistir a entrevista desses serial killers, de fato. E outra coisa interessante, você pode pensar, mas então é true crime. Então, é um true crime, de certa forma, mas com uma pegada muito diferente, que traz muito para a nossa vida. Porque você começa a conhecer esses investigadores e você vai participando dessas entrevistas, como a cabeça das pessoas funciona. E vai vendo também que a gente tem um pouco desse funcionamento também, não que a gente seja serial killer, não, por favor, mas os dramas que todo mundo vive, de certa forma, os problemas que todo mundo enfrenta de uma forma ou de outra. E a gente vê isso exemplificado pelos 3 que estão participando, né, os 3 do FBI que participam dessas entrevistas e analisam e tentam fazer esse trabalho da melhor forma possível, esbarram em política, e você vai ver como a cabeça das pessoas funciona, como todo mundo pensa, de certa forma, como é essa coisa super humana, até humaniza essas questões e distancia um pouco desses crimes hediondos que todos eles cometeram. Então, o bom disso é que a parte do crime em si fica muito distante da gente, o que eu acho mais elegante e melhor para o meu gosto. Então, é uma série mais de como seres humanos pensam, como eles agem e como você consegue entrevistar pessoas. Então, tem outros aspectos que são mais humanos e mais próximos da gente do que outras séries de true crime. Então, ela é muito interessante, mas tem esse ponto de frustração que acontece no final dessa segunda temporada, que acho que são 9 episódios, já que a primeira tem 10. Imagino que na segunda, porque eu ainda não acabei, eu tô quase acabando. Acho que são 9 episódios nessa segunda temporada e vai ser a última. Então você pode começar, se você não assistiu Mindhunter, se você quiser começar, tenha em mente que vai acabar meio nessa frustração, meio sem um final para essa história tão interessante que fala de crimes hediondos, sem dúvida, mas de uma forma muito mais elegante e fala mais de como são os seres humanos, como a gente pensa, como a gente conversa, como que a gente trabalha as questões. É bem interessante
essa perspectiva. E fica aqui a minha sugestão de Mindhunter disponível na Netflix e a gente se vê no próximo vídeo.